Fala, Thiago. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo jóia, você. Tudo jóia também. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho aqui. Aí, beleza. Assim mesmo. E, Bom dia, Mariana. bom dia, Mariana, tudo bem? E aí, Matheus, qual que é o E aí, tema da nossa live hoje? então, hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto da nossa casa, do nosso lar, que afeta e muito a nossa qualidade de vida também. Que é A o gente vai falar projeto. sobre. Pode falar, Thiago. Não, já falei já aqui, falei baixinho aqui, mas eu acho que todo mundo ouviu. Vamos falar sobre o projeto hidrossanitário. E até hoje, pessoal, até peguei ali os minutos finais, trouxe um tubinho aqui para a gente poder conversar sobre isso, sobre o que, que Legal. é. Será que a gente escolhe isso? Será que tem projeto disso, Thiago, para poder determinar o tipo de tubo que a gente vai colocar no nosso projeto? O que você acha? Não, com certeza, né, Matheus? A gente aqui falando de projeto, com certeza tem. Tem projeto para tudo, né? E o projeto é a base, né? E aí é muito importante, né? É a base para que você tenha ali lá na frente uma construção muito bem feita, muito definida. Bom dia, João. Tudo bem? Valeu. Oi, Thiago. E assim, por Hum. acaso, e a importância do projeto, além da questão da economia, é claro que quando a gente tem um projeto bem definido, a gente gera economia, compatibiliza, a gente vai falar sobre a compatibilização também, mas assim, olha como é que é importante a gente ter um projeto por outro motivo também, que é a questão da segurança. Porque esse tubo aqui que está na minha mão, pessoal, ele é próprio para uma situação muito específica. Esse tubo de cor marrom, desse diâmetro, ele é um tubo que ele serve para levar água fria para a gente. Então, por exemplo, a água que sai da torneira, ela vem através de um tubo com esse material. Agora, por exemplo, se você pegar e levar água quente nesse tubo, será que ia dar certo? Será que funcionaria da mesma forma? Então, assim, essa que é a principal ponto de discussão que a gente vai trazer aqui na live. A gente também fez algumas perguntas na última semana e eu vou compartilhar aqui com vocês alguns resultados que a gente teve aqui, Thiago. A gente vai conversando sobre isso, sobre como que o projeto ele pode impactar diretamente na nossa qualidade de vida. Claro, bora lá. Então vamos lá, Thiago. Vou começar com a primeira aqui, ó. Vê o que você acha. Deixa eu virar a câmera aqui, só um instante. Opa, aqui mudou. Aí, deixa eu afastar aqui um pouco, porque ficou pequeno. Falta de água. Isso já aconteceu com você, Thiago, ter falta de água na sua torneira? Já, Matheus, já, Matheus. Principalmente no interior, quando eu morava no interior, né? Atualmente, não, quando vai dar manutenção aqui na caixa do prédio já é uma luta, né? A gente saber que a gente vai ficar sem água. Acho que só o fato da gente pensar que a gente pode ficar sem água já diminui a qualidade de vida da gente, né? E, e assim, quando chegava no interior, se você não tem uma caixa d'água bem dimensionada, né? Alguma coisa desse tipo, falta água na rua, né? Falta água de abastecimento. Nossa, é uma loucura, né? Porque aí você fica esperando a água chegar para encher sua caixa. Você chega do trabalho cansado para ir, querendo louco aí, doido, querendo tomar um banho gostoso, né, para dar uma relaxada quando você chega em casa, e aí você não tem essa possibilidade. Então, realmente, a falta de água, né, nossa, impacta diretamente aí na qualidade de vida, e eu já vivi isso, eu sei que não é nada bom, não, né. Então, o E- dimensionamento, né, Matheus, aí nesse caso aí, já até aprofundando um pouquinho nas questões projetuais, né, mas o dimensionamento, por exemplo, de uma caixa d'água, né, é muito importante, fundamental, né, para que você não corra esses riscos, né, tipo esses riscos, né. Então, tendo uma caixa bem abastecida lá, dificilmente, né, um abastecimento aí, a não ser que seja um problema muito sério, né, o abastecimento da, da empresa, né, seja Copasa lá no interior, era SAI, né, dificilmente ela vai durar mais de um dia, 2 dias, a não ser que seja um caso muito complicado, né? Muito difícil. Então, se você tiver uma caixa d'água bem dimensionada, seu problema de falta de água está resolvido, né? Pois esse aí foi bem no ponto. E aproveitando para compartilhar, eu me lembrei que agora eu também já vivenciei esse problema quando eu morei no interior, lá no Espírito Santo. Eu cheguei a ficar quase, a gente ficou quase uma semana sem água, Thiago.
Uau, uma semana? Semanas. Eu vou falar para vocês, se vocês acham que energia faz falta, vocês precisam ver a água. Se tem uma coisa que faz falta na gente, é água. Então, assim, é bom ter. E como é que a gente dá, como é que teve muita, que muita gente passou a fazer depois de ter passado por isso? É exatamente o que o Thiago falou. Às vezes trabalhar com volumes de caixa d'água maiores, porque o papel da caixa d'água é justamente suprir a gente nesses momentos. E é por isso que a gente tem caixas d'água. E eu vou até compartilhar com você já o resultado aqui da pesquisa, mas 80% das pessoas já, sim, já tiveram problemas com falta de água. E isso, assim, também é óbvio que deve ter essa questão no meu caso, por exemplo, no seu também, foi um período prolongado sem abastecimento de água. Mas, assim, quando você tem um bom projeto, você tem um bom dimensionamento de água, da caixa d'água do seu reservatório, você pode amenizar e muito. E é exatamente o papel do reservatório, é isso. É prover a água quando você não está você não está abastecido pelo sistema público. Uhum. Então, pessoal, quando está fazendo aí, falando um pouquinho aqui da área da arquitetura, né? Ó, eu vou abrir um parênteses aqui, Matheus, antes da gente evoluir, para parabenizar você aí pelo dia de ontem, o dia do engenheiro, foi ontem, parabéns para você. Obrigado. Parabéns para mim também, Parabéns. né? É, E parabéns para todos os engenheiros aí que nos seguem. Eu acho que o Rafa tá aí, especialista em projetos complementares, apareceu aí também, deu um alô aí. Então, parabéns para nós, né? E tal. Então, o que eu queria falar aqui um pouquinho é relacionado ao projeto de arquitetura em relação a esse dimensionamento de caixa d'água, né? Quando a gente está fazendo um projeto de arquitetura, a gente tem que deixar esse espaço, né? Tem que pensar nesse espaço. Por exemplo, se eu estiver utilizando aí um telhado colonial, alguma coisa desse tipo, esse telhado ele não pode ser muito baixinho, né? Que não comporte, por exemplo, o posicionamento dessas caixas d'água, né? Se eu estiver fazendo uma residência com um telhado embutido, né? Onde vai ficar a caixa d'água ali, então eu tenho que pensar nessas alturas, né? Nós vamos evoluir um pouquinho da importância, né? Nessa live aqui ainda sobre a importância dessas alturas, né? Principalmente relacionada ao ponto do chuveiro. Mas é interessante a gente saber que o dimensionamento, ele parte, né, inicialmente, né, Matheus, do projeto de arquitetura de onde você deixou. Se você não pensar nisso lá no início, se você não estiver atento a essas disciplinas, né, na hora que você vai fazer o projeto complementar, hidrossanitário, né, você tem grandes problemas e grandes dificuldades para posicionar, para localizar, né, para onde vai ficar essas caixas d'água. Então, a gente não pode esquecer, né, desse pré-dimensionamento, né? Então tem alguns cálculos, algumas coisas que a gente faz um pré-dimensionamento para que isso não seja um problema, né, lá na frente, na hora da compatibilização de projetos, né, Matheus? pois é. E assim, Thiago, a água ela é fundamental e na engenharia ela deve ser respeitada. A água ela deve ser respeitada. O que eu vou falar de um outro problema aqui, tem muito que acontece, a gente também compartilhou aqui na pesquisa, aqui, ó, sua casa já alagou, Thiago? Já aconteceu da sua casa alagar por acaso? Já, Matheus, eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu, que aqui eu moro num prédio, né? E a gente tem grandes problemas aqui exatamente com o retorno, principalmente em relação ao esgotamento sanitário, ele da parte da área de serviço e da máquina de lavar. Eu vou contar por que eu estou falando isso. Já aconteceu aqui umas 2 ou 3 vezes, da água voltar. Por exemplo, eu moro no quarto andar, aqui são 11 andares, né? Então eu moro no quarto, então a água desce com uma pressão, assim, violenta ali, né? Eu estou nos pontos mais baixos, e aí o que acontece? No ralo, acontecia, né? Que agora eu coloquei a tampinha lá para não ter esse problema, mas no ralo do, lá da área de serviço, voltava aquela água com aquela espuma de máquina de lavar. Então, quando, por exemplo, sei lá, 2 ou 3 pessoas estavam lavando ao mesmo tempo aqui, roupa, né? E aí a água vazava ali pela tubulação, né? A tubulação não comportava, e aí voltava, né? Nessa caixa, voltava no ralo ali. E tinha vezes que voltava só um pouquinho de espuma, mas já teve vezes de voltar tanta água que alagou a cozinha, alagou o corredor. E aqui em casa, Matheus, parte, né, da casa tem
tem o piso laminado, né? E piso laminado e água não combinam, né? Então, eu já tive sérios problemas por causa desse retorno de água, né? E tive que dar manutenção. Aí eu coloquei, eu esqueci o nome, mas aquela tampinha que a gente coloca, né? Que não deixa exatamente a água voltar. Mas o sistema aqui foi subdimensionado, e aí eu tive que usar um aparato, eu diria assim, um aparato a mais ali para impedir que isso acontecesse de novo. Voltou umas 3 vezes, assim. E é uma dor de cabeça danada. Dá uma trabalheira, além da questão de limpeza, né? Então tem a questão de prejuízo, no caso aqui, do piso laminado que eu tive, né? Ô, Thiago, se você acha que reunião é prioridade, que trabalho é prioridade, experimenta o seu quarto ficar alagado, pra você ver o que vai ser prioridade para você. Então, assim, olha só, pessoal, isso eu já presenciei esse caso do Thiago, até um caso mais sério do que o seu, viu, Thiago? Porque a água invadiu, inclusive, o próprio dormitório, o lugar que a pessoa descansa. Aí você imagina, você está indo descansar, aí o seu quarto está alagado. E existem diversas causas que podem causar esse alagamento. No caso específico dela foi, inclusive, diferente. O seu foi por causa de um retorno que está vindo do esgoto. O dela foi por causa da água, da chuva que estava entrando na casa dela. Nossa. Então, assim, eu vou até aproveitar e já compartilhar o resultado com vocês. Eu vou falar sobre isso, mas, assim, com certeza, tanto a falta da água quanto no caso contrário, né, o não dimensionamento correto do destino da água, causa problemas muito sérios para a gente, que afetam a nossa qualidade de vida. E praticamente metade das pessoas já tiveram a casa alagada já. Então, se você já conta aqui no comentário como é que foi para você, se aconteceu, se teve alguém que já passou por isso também, de ter a casa alagada, a gente pode até conversar sobre isso, se você quiser. Pode deixar aqui nos comentários. Porque é uma coisa que realmente afeta bastante, sabe? Eu já recebi telefonema de cliente à noite, porque você foi uma reforma há mais tempo, e tive que ir lá para ajudar a pessoa, porque ela estava literalmente, a pessoa não pode nem dormir, porque a casa dela está alagada. Não, Matheus, eu acabei de lembrar de uma coisa que a gente viveu junto, né? Você lembra do... Eu lembrei, lembro. Pois é. Então a gente viveu isso que eram 2 salas, né? Não era residencial nesse caso, mas eram 2 salas que estavam invertidas. A, a- o esgoto, né, de uma sala estava conectado com o esgoto da outra sala e alagou a sala ao lado no momento aí de reforma. Então, na verdade, essa questão, né, de alagamento é muito sério. Isso. Demais, Oi? demais. Nossa, muito sério mesmo. E assim, na hora de dimensionar e na hora de executar, é muito importante que tudo seja seguido ali e que a gente não tenha problemas, né, nesse dimensionamento. Eu acabei de lembrar, Matheus, eu até perdi o raciocínio aqui, porque esse foi uma questão muito louca, assim, uma construtora de muito nome, e ela, na hora que estava fazendo ali, fez uma inversão, e no momento de obra ali, estava fazendo a obra, e a água voltou, na outra, ao invés de voltar na sala que a gente estava mexendo, ela voltou na outra sala, e não tinha jeito da gente saber, a gente só soube quando alagou e a água apareceu lá no corredor. Então foi uma doideira. Mas, de qualquer maneira, pensar muito nisso, né? O problema do alagamento, a falta de água ou o excesso dela traz muitos transtornos aí, impacta diretamente no bem-estar aqui, com certeza. Só de pensar, Matheus, já me deu perdi até o raciocínio aqui. Tá tranquilo, mas vamos lá. A água ela tem que ser respeitada, pessoal. A água deve ser respeitada na engenharia, na construção. Não negligencia ela, porque a água ela tem uma propriedade que é o seguinte: ela é incompressível. A água você não consegue apertar ela. Se você tirar o caminho dela, ela vai achar outro. Então você tem que criar um caminho para ela. Você tem que levá-la em consideração. E se esse caminho não estiver bom, ela vai voltar. É exatamente isso. Então, por exemplo, nesse caso esse aí que eu trouxe, Thiago, tinha tanto problema de projeto, mas tinha tanto, cara. Assim, a calha, ela começava com uma largura, ela diminuía, o que aconteceu? A água voltou para a calha, encharcou o telhado e voltou para dentro da casa. Você não tinha uma impermeabilização correta da parte externa da casa. A água entrou, causou infiltração e estava deteriorando a estrutura da casa.
Cara, eu tinha tanto problema de água. E além disso, não tinha proteção suficiente do telhado. Então a água vinha e entrava pela janela. E tinha mais uma ainda, Thiago. Olha a quantidade. Isso foi uma obra só. Olha o quanto que foi, não foi respeitada a água nessa obra. É uma obra só, pessoal. Não são várias, não. E por último, o caimento de uma estrutura de pergolado que foi construída. O caimento não foi suficiente. O que aconteceu com a água? A água ficava empoçada, acumulava nas laterais ali e entrava para dentro do apartamento também. Então, assim, Ó, foram muitos. E isso tudo foi uma obra só. eita. Então, não negligencie a água. Como diz o Mada, respeita a água. Vamos respeitar a água aí, que ela merece ser respeitada. E ela nos faz muita falta, né? Você mostrou aquele Ela tubo, fala. Matheus, antes de você passar para a próxima. Eu pensei aqui, né? Você falou do caminho, né? Traçar muito bem esse caminho para a água, né? Então, pessoal, joelho demais, curva demais. Evita isso, né, Matheus? Na hora que você está fazendo dimensionamento de esgotamento sanitário ou de acesso, né, de abastecimento de água, essas curvas, esses desvios, né, eles devem ser evitados, né? Então, pensar nisso, né, desde lá do projeto da arquitetura, onde é que eu estou posicionando a minha caixa d'água em relação aos meus banheiros? Né? Então isso é muito importante. Ah, está muito distante, mas então posso ter dois locais de abastecimento? Porque é muito importante que a gente pense nisso para que a gente não tenha um caminho muito grande, né, dessa água, que tenha muitas curvas, né, muitos obstáculos, né, para ela chegar e eu ter que ficar fazendo tubulações, colocar joelhos, curvas, né, para chegar e alimentar os pontos que eu preciso de alimentar. Mas foi só um complemento aqui, Matheus. Bora lá para a próxima. Não, foi muito importante isso aí. Eu vou falar só mais uma coisa que é importante sobre isso. Porque tem duas formas de você lidar com a água. E geralmente o pessoal adota mais a primeira. Eu gosto mais da segunda. O que o pessoal geralmente faz? As pessoas e orientações, impermeabilizar. Eu gosto mais da segunda, que é o drenar. É você. O que é o drenar? Drenar é você criar um caminho para a água querer ir. Não é que eu não impermeabilizo, eu faço as duas coisas. Mas para mim é muito mais importante você fazer uma drenagem, você criar um caminho fácil para a água ir embora, do que você querer impermeabilizar. Porque se a água não tiver um caminho fácil para ela ir embora, você pode fazer a melhor impermeabilização do mundo. Ela vai empurrar para fora. Ela vai mandar a sua impermeabilização embora. Então, se a drenagem está bem feita, esquece impermeabilização. Faça a drenagem. Senão vai ser só. Sabe aquela coisinha que você vai sempre mexendo, que está sempre mexendo e nunca resolve? É exatamente por isso, está sempre impermeabilizando. Veja sua drenagem. Drenagem é você tirar a água do lugar, levar ela. Olha só, você está dando um caminho para a água, você está respeitando ela. E é assim que tem que ser feito um dimensionamento de água, de qualquer tipo de sistema hidráulico, até barragem, tudo, é sempre dessa forma. A água ela precisa de um caminho, ela não gosta de ficar presa, não. Isso aí. E respeitar a água, o caminho dela, né, Matheus? E aproveitar uma coisa que a gente tem de graça aí na natureza, que é a força da gravidade. Né? Então, esse caminho, E ele a tem que força ser da gravidade. seguido aí. O dimensionamento, ele particularmente todo, a não ser num caso específico que você precisa de um bombeamento, né? Mas a gente trabalha a favor, né, da gravidade, né? Porque aí você tem um Claro. dimensionamento mais correto de tudo isso, né? Então, é pensar nessas duas coisas, né, Matheus? Tanto que o sistema de drenagem, ele geralmente não precisa de energia, pessoal. É isso que o Thiago falou, é simplesmente a gravidade. Um bom sistema de drenagem é aquele que utiliza a gravidade para levar a água embora. Porque ela vai querer ir embora pela gravidade, ela vai querer descer sempre. Ela vai voltar quando ela não tem caminho para ir embora. Aí ela volta. Ela quer ir embora. Uhum. Então vamos lá, pessoal. Vou para o próximo aqui, que está muito bacana. Esse próximo aqui também, Thiago, olha só, vê o que você acha. Vê se já passou por isso. Odor no ralo, Thiago, já teve. Quem já sentiu o Misericórdia. cheiro no ralo forte, voltando do ralo, voltando das caixinhas? Deixa aí nos comentários, pessoal, quem já passou por isso. Não, esse aí deve ter dado 100%, né, Matheus? Não é possível que ninguém nunca Esse passou um aqui, apertinho com isso. mas esse aqui foi quase. Vou até compartilhar aqui já de uma vez, pessoal, ponto que foi por causa do horário aqui, para respeitar o horário. Mas só um instante aqui que eles mudaram a configuração. Aqui. Olha, 80% das pessoas já passaram.
Nossa, é incômodo demais, né, E, Matheus? Seja no banheiro, seja na cozinha, né? Que a gente às vezes pensa, né, no esgoto ali da cozinha, mas gordura, né? A caixa de gordura mal de. Nossa, é terrível. Então, assim, independente de qual, né, qual tipo, né, de esgotamento ali que a gente está falando, que a gente está tratando, esse odor aí, nossa, ele incomoda demais. Aqui, principalmente no condomínio, quando eles estão dando, aí não é erro de dimensionamento, mas quando está dando manutenção, né, acaba que vem os odores, né, desagradáveis aqui. Mas, Matheus, conta aí, ô, como Thiago, evitar esses odores? eu vou falar da coisa mais simples do mundo que você pode fazer na sua casa aí, se não tiver, porque você não vai nem precisar de ajuda para isso, que é muito simples. Uma dica aqui para vocês, pessoal. Quando tem uma coisa antiga pra caramba que funciona super bem para isso, que o pessoal não respeita ela, que é o próprio sifão. O sifão, um dos papéis do sifão, ele está em toda a parte de esgoto, o sifão ele se faz presente. Ele tem uma. O que é o sifão? O sifão é uma barreira que a água cria, a própria curva da. Você tem ele embaixo da sua. Geralmente embaixo da pia do banheiro, da pia da cozinha. E um dos papéis desse sifão é segurar o retorno do odor. Tem outros partes do sistema hidráulico que também tem esse papel no esgoto. Mas eu estou falando do sifão, que é a coisa mais simples. Por que eu estou falando do sifão? É porque eu já vi muito sifão reto. Não tem sifão. Então você vai abrir a pia da cozinha ali, você vai ver que a mangueira está retinha, porque o cara não conseguiu fazer a curva. Isso é um erro. Por isso que o cheiro pode estar voltando. Se você pegar essa mesma mangueira e ajustar ela para poder criar uma curva, essa curva tem que estar lá, viu, gente? Essa curva existe por um propósito. A própria água que vai ficar presa nessa curva do sifão, ela vai impedir que o odor retorne para o seu ralo de cozinha, por exemplo. Então é uma forma muito simples e eu já vi vários lá com sifão retinho, assim, indo direto para a caixa. E a primeira coisa que eu fiz foi, não, deixa eu ajeitar isso aqui. Eu mesmo fui lá ajeitei, porque não estava. É tão simples, né, Thiago? E considerar isso nos projetos, né, Matheus, desde lá do projeto de arquitetura, voltando um pouquinho, né? É importante porque isso vai impactar no seu armário, né? Então, por exemplo, na hora que você está fazendo a marcenaria abaixo, por exemplo, o Matheus trouxe um exemplo aqui da bancada da cozinha. Então, na hora que você está fazendo ali a marcenaria ali embaixo, a altura da prateleira, ou se vai ter um recorte nessa prateleira, né? Ou se tem um gaveteiro ali. Por isso, assim, desaconselho outra dica, Matheus. Hoje nós estamos cheios das dicas aqui. Então, a dica do sifão. E agora a dica é uma dica de projeto, né? Nunca coloque em gaveta embaixo da pia ali, né? Ali tem que ser porta, por causa da manutenção do sifão, por causa do jeito de você trabalhar ali. A gaveta, você tem um espaço ali que não vai funcionar direito, a não ser que seja um gavetão que você consiga dimensionar ele, né? Mas assim, evitem colocar gavetas por baixo da pia da cozinha, né? Por baixo da cuba ali de inox, porque atrapalha tudo, dificulta um monte de questões. Então é sempre bom deixar um espaço ali mais aberto, né? Ô, Thiago, e olha só, esse problema aconteceu nessa mesma casa, de uma gaveta embaixo da pia da cozinha. Quando eu cheguei lá, ela falou do odor para mim. A primeira coisa que eu fiz foi a gente foi lá e tiramos a gaveta, criamos um sifão e ele foi lá cortar a gaveta para ajustar. Por Uhum. quê? Não previu o sifão. Fez uma gaveta que não tinha como fazer o sifão, ele tinha que deixar um corte maior ali. Então, erro de projeto, né? Erro de dimensionamento. E assim, não tem como você ficar numa casa com cheiro voltando o ralo da cozinha, né? É muito desagradável isso. Demais, demais. Tem mais perguntas, Matheus? Vamos lá, agora esse daqui, Thiago. Pouca pressão no chuveiro. Ah, tá. Já até deu um spoiler lá no início, né, Matheus? E é a questão lá que a gente fala do armazenamento de água. E tem a questão aí que isso está a altura, né? O espaço que você deixou, a altura do barrilhete, a altura em relação ao ponto do chuveiro, isso vai ser determinante aí para a pressão de água no chuveiro, né? E como que foi a resposta, Matheus? Fiquei curioso aqui. Vamos lá. Olha essa aqui, Thiago. Preparei Ah, 100%. 100%. Todo mundo tem problema de pressão no chuveiro. Todo mundo tem problema com pressão no chuveiro. E assim, de E novo a essa questão pressão da água. ela é calculada pela coluna d'água, né, Matheus?
O que seria Pois isso, é. assim? Então, a gente falou já que a água ela funciona pela gravidade. Então, ela precisa de uma altura mínima para ela poder trabalhar. Então, assim, eu acho que todo mundo gosta de uma ducha, né, Thiago? Você gosta de ducha no banheiro? Demais. Ducha é muito bom para tomar, é uma maravilha. E assim, às vezes a gente não pode colocar uma ducha porque a gente não tem pressão suficiente. Aí você imagina, se você queria ter uma ducha, aí o que acontece? Não previu uma altura suficiente da caixa d'água. A caixa d'água ela precisa de gravidade, ela precisa de altura para ela poder ter uma pressão suficiente e ela chegar ali. E é a altura e é aquilo que você falou também, Thiago, das conexões, porque o excesso de curva, de joelho, de tudo isso, a água ela vai perdendo energia ali nessas curvas. Então, assim, a água ela quer fazer um caminho mais curto possível e com o mínimo de. É fácil, ela quer o caminho fácil para ela e com uma altura maior. Aí você consegue ter a ducha. Então, as pessoas não conseguem colocar a ducha, inclusive. Até em prédio mesmo acontece isso, né? Por exemplo, os andares que ficam na parte superior, eles têm muito problema de pressão, e os que ficam lá embaixo também tem um problema de pressão, mas é o outro, é do excesso de pressão. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração para um bom projeto. Quanto a falta de pressão, ela não impossibilita você de, às vezes, até dar uma carga direito, não tem pressão suficiente coluna d'água, já vi isso acontecer. Chuveiro, não sai água direito. E o excesso dela também causa. Quando você mora num apartamento mais baixo, que aí a água ela vai começar a pingar. Então aí você tem que adotar um outro mecanismo, que é o redutor de pressão, no caso, de Aqui andares em casa eu mais. uso, Matheus, funciona muito bem, né? Então, o redutor de. Aqui eu tenho Funciona. redutor de pressão, porque a caixa d'água está lá em cima, ela é lá no 12º, 13º andar, então a coluna d'água é muito grande. Então, aí eu tenho que usar É, redutor de pressão no meu chuveiro para adequar isso aí, né? Senão a água fica pingando, senão eu não consigo, por exemplo, esse um modelo de chuveiro que eu atualmente, de ducha, né, que eu uso atualmente, ele não tem problema, né? Mas a resistência, logo quando mudei para cá, eu coloquei o chuveiro mais simples, então a resistência não dava conta. Eu não tinha o redutor, não dava conta de esquentar a água, de tanta pressão que tinha, né? Então, o redutor ajuda, né? E é necessário em alguns casos, né? e assim, Thiago, outra coisa muito legal aqui, só para te falar aqui, sobre o aquecimento de água. A gente está falando sobre chuveiro elétrico, que faz parte, tá dentro da cultura nossa, mas você tem também um sistema de água quente, que a gente fala sobre água fria. Mas a gente pode fazer um sistema de aquecimento de água quente por contato direto, né, Thiago? A gente pode até falar mais disso na live, com mais detalhes. Mas, assim, esse tubo que eu peguei aqui para vocês é um tubo de água fria, mas você tem um outro tubo que ele é próprio para água quente, quando a gente tem um sistema de aquecimento de água na nossa casa, e aí você vai ter água quente, sem consumo de energia elétrica, no seu chuveiro, com a ducha. Inclusive, o chuveiro é muito mais bonito também, né, Thiago? O chuveiro também é diferente. O sistema de. Quando o sistema de aquecimento, porque não precisa de energia. É a própria água quente já chegando para você tomar o seu banho. E você pode botar esse mesmo sistema de aquecimento na pia da cozinha. Então, por exemplo, se você for fazer a barba e tudo, tem água quente ali no banheiro. E na cozinha também, que ajuda bastante para tirar a gordura da. Então, olha como que afeta positivamente a nossa qualidade de vida, o projeto hidráulico, né, Thiago? Isso aí, isso aí. E essa parte, né, de aquecimento, Matheus, ela também entra nesse projeto Uhum. hidrossanitário que a gente está falando hoje. Porque você vai ter um reservatório ali de água quente em alguns locais e tal. Então, é muito importante que a gente dimensione esses espaços, né? Voltando lá a uma das primeiras coisas que a gente falou hoje, né? Recapitulando aqui. Então, esse dimensionamento, né? Esse pensamento no projeto hidrossanitário, ele tem que partir lá da concepção. Então, quando eu estou concebendo a arquitetura ali, eu já tenho que estar atento a essas demandas aí. Não, total. Olha só, Thiago, olha quanta coisa que tem que pensar num projeto arquitetônico que também tem a ver com o projeto hidráulico. Você tem que ter, além da caixa d'água, você vai ter, para um sistema de aquecimento que traz muita qualidade de vida, a gente tem que pensar nisso no projeto também para o espaço para o boiler, que vai manter essa Uhum. água quente, para as placas. Porque, assim, a placa, ela pode ficar, ela tem um local que é interessante, e a gente pode usar a arquitetura para poder, de certa forma, deixá-la mais discreta. Não é, Thiago? Então, Isso isso é aí. quando ela é pensada de forma anterior.
Agora, quando você quer colocar ele sem ter feito um projeto anteriormente, um projeto pensando já nessa compatibilização, você tem um prejuízo estético e um prejuízo funcional também. Isso aí. Matheus, hoje já estourou o tempo, você viu aí? Eu vi. Se deixasse, ia. É isso aí, isso aí. Mas, Matheus, é sempre bom estar com você aqui na próxima live, o nosso lançamento aí, né, Matheus? E olha que é Pois é, véspera do meu pessoal. Então, aniversário, olha que presentão. Na semana do meu que aniversário, maravilha, hein, Tiago? Vou semana do meu cantar os aniversário, parabéns a gente ali. vai fazer isso. A gente já vai fazer, já vamos lançar, começar a semana aí, né, terça-feira, com o nosso lançamento aí. Né, que não vou dar spoiler, não. Já ia começar a falar aqui, mas não vou falar, não. Deixa para a próxima terça-feira. Muito obrigado, Matheus. Mas Mais um fala, momento aqui de qualidade com você, aqui trocando experiências aqui e passando um pouquinho do que a gente já aprendeu aí na vida, né? Falando aqui de mim, pelo menos 15 anos aí de experiência, fora alguns períodos aí de estudo e de trabalho aí, mas vamos contar uns 15 anos de experiência que a gente está compartilhando com vocês aqui da importância, né, dessa compatibilização de projetos, a importância dessas disciplinas de projeto. A gente foi falando na live. Quem não viu essas lives pode ir no perfil da Mazi, tá salvo lá, tá também salvo no canal da Arquitetura da Gentileza lá no YouTube, né? A gente deixa os conteúdos lá para vocês porque a gente acredita que pode melhorar aí, pode ser importante para você na tomada de decisões aí projetuais aí. Certo, Matheus? Obrigado, um bom dia aí para você, um bom dia para todo mundo, pessoal. certíssimo. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com você, amigo. É um prazer estar aqui com vocês de manhã, pessoal. Então aproveita, segue o canal do Tiago da Arquitetura da Gentileza e semana que vem já deixa marcado na sua agenda, porque vai ser uma notícia muito legal para vocês, viu, pessoal? Então aproveita, chega cedo, já garante lá, deixa marcado na agenda para que vai ser uma live totalmente diferente que a gente vai fazer. Tá bom? Sim. Então aqui, pessoal, respeitem a água, tá? Respeitem Respeita a água, pessoal. Respeita a água. Um abraço, gente. Bom dia. Um abraço, pessoal. Com Deus, pessoal.